Bem, e aí a gente vai falar um pouco de áreas de endemismo, para pensar e depois a gente entrar dentro da panbiogeografia, que é uma parte, né, dessa grande biogeografia vicariante. E só que antes de falar de panbiogeografia, eu queria falar desse conceito, né, que a gente já falou nessa disciplina, de área de endemismo. Então, como a gente já tinha falado, área de endemismo, né, que esse nome endemismo foi cunhado por De Candolle a primeira vez, mas depois eu coloquei a definição de Nelson e Platinic, né, onde a área de endemismo seria uma área, então, relativamente pequena, com um número grande de espécies endêmicas, espécies que só ocorrem naquele local. E aí, quando a gente fala dessa definição, então a gente tem uma definição basicamente em cima de distribuição geográfica, né, de ocorrência das espécies. Então, será que essa é a melhor definição para a área de endemismo? Uma coincidência de distribuições geográficas, né? É, e o que a gente propõe, então, a biogeografia histórica propõe, é que a área de endemismo é muito mais do que isso, né? E que a gente pode tentar buscar é, esses componentes históricos que fazem com que essa área tenha tantas espécies endêmicas. Será que é realmente uma área importante em termos de processo evolutivo, processo de especiação, por exemplo? Então, para a biogeografia histórica, áreas de endemismo são muito mais do que áreas onde espécies endêmicas, então, se sobrepõem. Áreas de endemismo seriam, então, componentes históricos e não simples congruências distribucionais de organismos. E aí, dito isso, eu entro então no que a gente chama de panbiogeografia. A panbiogeografia, o pai da panbiogeografia, é o pai da biogeografia vicariante, é o Croizat, né? Aquele do lema Terra e Vida evoluem juntos. E ele propõe, né, um método, que seria o método dos traços, para se chegar a esses componentes históricos para a área de endemismo, né? E aí a gente pode também pensar bastante em conservação, se a gente fala em áreas de endemismo, pensando em conservar áreas historicamente importantes e não só áreas é, onde essa distribuição geográfica de endemismo se coincide. Né? Então a gente busca conservar linhagens e não só espécies. Mas para isso, nessa época, quando foi proposta a panbiogeografia e os métodos, tanto de traço como o pai, que eu vou falar um pouco mais tarde, a gente não tinha ainda a filogenia, né, das espécies, dos grupos, como a gente tem hoje em dia. Então, a gente tem que pensar neles ainda antes das ferramentas que a gente tem hoje em dia. E aí, esses dois métodos, eles são tratados como panbiogeografia, mas é importante a gente falar que em algumas literaturas a gente acha a panbiogeografia ligada somente ao método de traços, né? Então, isso às vezes pode dar uma confundida.
E aí a gente vai começar a falar então do método de traços e eu vou passar para vocês uma receita de bolo, né? Porque como a gente sabe, metodologia, né, é uma receita de bolo, então existem os passos de aplicação desse método, dos traços que eu vou mostrar para vocês, mas o fundamental é a gente entender quais os objetivos, em que cenário isso está inserido. Então, de novo, o método dos traços está dentro da biogeografia vicariante, então isso está inserido nessa ideia de que agora o processo fundamental para explicar a distribuição dos seres vivos é a vicariância, ok? Não que a dispersão não exista para eles, mas ela fica bastante segundo plano. Isso é bastante importante entender. E aí, pensando em objetivos, né, o que o método dos traços vem trazer? Ele tem como objetivo identificar biotas ancestrais, áreas de endemismos, né? E aí essas áreas de endemismo seriam áreas biológicas, geologicamente complexas, aonde seriam áreas que estariam bastante ligadas à especiação, áreas importantes na especiação de diversas espécies, né? Então, buscando trazer aquelas áreas historicamente importantes e complexas do slide anterior, né, que eu coloquei como um ampliar dessa definição de área de endemismo, tá? Mas antes de falar do método dos traços, é importante também a gente contextualizar o que seria exatamente o método, esse identificar das biotas ancestrais, né, dessas áreas de endemismo, quando a gente fala de padrões, quando a gente fala então de homologias. Então, tudo está ligado a comparações atuais e quando está ligado a comparações, a gente quer comparar o comparável, mas para não ficar muito confuso, vamos seguir porque provavelmente vocês vão entender melhor a partir do momento que a gente seguir um pouco mais. Então, vamos falar de homologia, porque quando a gente estuda homologia, aprendeu homologia, a gente aprende homologia pensando em biologia da comparação, pensando que a gente possa, por exemplo, vou usar esse nível de comparação, que é o nível mais fácil da gente entender, que é o nível de espécie, né? Então, pensando em duas espécies, a gente vai, quando a gente busca comparar para entender diversos aspectos, né? O parentesco, semelhança, enfim. Obviamente, a gente vai buscar comparar características comparáveis, né? Então, aquela questão de não comparar o Lé com o Cré. E aí a gente vai então buscar as homologias, traços que sejam comparáveis e que eles têm origem então no mesmo ancestral, no mesmo ponto, né? E não em serem parecidos fisicamente, por exemplo, mas que não têm uma mesma origem. E aí, antes de qualquer coisa, né, a própria homologia é uma suposição, é uma hipótese de homologia. A princípio é assim que a gente vai trabalhar. Então, eu vou levantar a possibilidade dessas partes, por exemplo, serem homólogas.
Então, quando eu olho, por exemplo, o braço, né, de um humano, que a gente tem aqui nesse slide, com uma asa de um passarinho, né, como uma nadadeira de uma baleia, ou ainda uma pata de um lagarto, como é que a gente consegue dizer que essas estruturas são, então, homólogas, né? Que vêm de um mesmo ancestral comum e são comparáveis, apesar de não serem totalmente similares, né, entre elas. Então, a primeira coisa que a gente faz é buscar pela equivalência das partes, como eu coloquei aqui. Posição e função, por exemplo. Né? Usei a asa de todos os pássaros, mesmo um pinguim comparado com um sanhaço, comparado com uma galinha, enfim, essas asas todas são homólogas entre si, elas vêm do primeiro ancestral das aves, né? E aí é a mesma coisa né, desses outros exemplos que eu dei aqui, que estão aqui no slide desenhados. Então, o que eu usei para dizer que provavelmente essas partes são homólogas foi só olhando para esses organismos, posição, então eles estão numa posição similar entre si, e função, eles exercem funções similares. Aí a gente já, por exemplo, com a baleia, já pensa, nossa, é similar, não é similar? E aí você pode incluir ou não incluir nesse primeiro momento, né? Por exemplo, uma nadadeira de baleia. Então, esse primeiro momento a gente chama de homologia primária, ok? E depois essa homologia primária, ela vai ser confirmada ou não. E hoje em dia, a gente tem a filogenia para confirmar isso. Então, por exemplo, e é o que a gente vem fazendo, né, na filogenia, porque os grupos eles foram sendo criados, né, em termos de classificação, em cima das homologias primárias, né, às vezes indo um pouquinho mais a fundo, vendo comparações com fósseis, enfim, mas as similaridades, elas muitas vezes uniram, né, elementos no mesmo grupo pela similaridade, tentando muitas vezes ou se entendendo que essa similaridade poderia significar parentesco. Mas quando veio a filogenia, o que aconteceu? Foi possível a gente então testar essa homologia e olhar na árvore, porque agora a gente tem uma árvore que te diz aonde está o ancestral, né? Quem é no sentido de posicionamento de árvores, né? Enfim, e aí a gente tem a possibilidade, então, de dizer se realmente aquelas duas partes são homólogas ou não, né? Olhando uma árvore. Então, por exemplo, quando você tem um cladódio, eu acho que eu trouxe exatamente esse exemplo do cladódio. Então, eu já vou dar para vocês esse exemplo para colocar essa diferença, então, de homólogo e análogo mais clara, né? Então, deixa eu ler aqui. Então, homologia secundária, constatação da homologia primária, né? E isso é visto num cladograma. E aí, quando você comprova a homologia, porque você viu que aquela característica, então, ela vem de uma mesma origem, de um ancestral comum mais recente, né? Como, por exemplo, a presença de um cotiledo, né? E se isso não se constata, como, por exemplo, aqui a gente tem os não homólogos, né? O polvo, a estrela do mar e um gafanhoto,
apesar de uma semelhança, eles não têm uma origem comum para isso. Então, a gente diz que são partes análogas, mas não são homólogas, ok? E aí a gente pode trazer isso para esse cenário espacial, não só usando isso num cenário biológico, mas espacial, e a gente chama de homologia biogeográfica ou espacial. E aí, trazendo isso para panbiogeografia, então, a gente teria uma homologia biogeográfica primária, esse levantar dessa hipótese de que aquela área, aquela região, ela pode ter uma fisionomia, alguma questão similar, porque tem uma origem similar ou não, né? Então, primeiro se levanta essa hipótese da homologia biogeográfica primária, para depois a gente conseguir testar. Então, essa homologia biogeográfica primária, ela pode ser ou essa análise dos traços, né, da panbiogeografia, ou o próprio PAI, que é uma outra metodologia da panbiogeografia, e que depois a gente vai falar sobre ele, tá? E aí, depois disso, a gente ainda assim pode aplicar em cima do que a gente obteve na homologia biogeográfica primária, no método dos traços ou no método do PAI, a gente pode aplicar esses resultados, né, ou testar esses resultados via uma outra metodologia que chama cladograma de áreas e que está dentro da biogeografia cladística, e que isso é uma próxima aula que a gente vai passar para vocês também. Aqui, né, então, mais para ilustrar mesmo a questão de análogo versus homólogo, eu adoro essa brincadeira, esse desenho, porque aqui a gente tem as irmãs, então elas têm uma origem comum, é claro que aqui a gente está falando de irmãs, mas quando a gente fala no mundo biológico, a gente está falando de categorias taxonômicas diferentes, como espécie, por exemplo. Então, duas espécies que têm um ancestral comum mais recente, dando origem a duas espécies. Então, as características, elas vão ser, muitas delas, né, homólogas entre si. Então, essa semelhança que a gente vê aqui, ela tem um fundamento que é a origem em comum. Então, elas são homólogas. Por outro lado, quando essa semelhança ela é muito mais inferida, muito mais em função do ambiente em que essas espécies vivem, né? Então, muito mais ambientais, a gente pode ter semelhanças que não são homólogas, mas são análogas, né? Então, elas, aqui eu acho que resume bem, né? Acho que mostra bem esses dois caras que não são parecidos, mas que se colocam parecidos porque são fãs aí do Elvis. E então é uma semelhança não por origem comum dos dois, ok? Aqui a mesma coisa também para ilustrar, né? São 4 famílias botânicas diferentes, então que não possuem origem comum para explicar essa semelhança, né, desse cladódio. Então, uma cactácea, uma asclepiadácea, uma euforbiácea, uma asterácea, que tem caules muito similares, folhas modificadas em espinho, então diversos caracteres análogos, mas não homólogos.
E quando esses caracteres eles são análogos entre si, são semelhantes, a gente chama de um caráter homoplástico, ok? E isso a árvore que vai te mostrar, né? Então, por exemplo, aqui eu posso levantar essa hipótese que esses talos suculentos, eles são análogos, eles são, desculpa, homólogos entre si por posicionamento e por posição e função. Então, isso seria a minha homologia primária. Quando eu coloco isso numa árvore filogenética e vejo que eles estão em posições, esses grupos estão em posições totalmente diferentes nessa árvore, eu constato que eles não são homólogos, que eles são caracteres homoplásticos. E aí, em termos de classificação, a gente não usa esses caracteres para sustentar grupos. Por isso que, por exemplo, dois cotilédones, isso é o que acontece com dois cotilédones, é um caráter homoplástico, ter dois cotilédones, então não é um bom caráter para sustentar o grupo de dicotiledônia, e é por isso que hoje em dia a gente não reconhece mais esse grupo. Tudo bem? Então, agora eu vou passar para o método em si, né, do método dos traços, já que a gente viu que o método dos traços ele tenta identificar áreas ancestrais e regiões complexas em termos de história evolutiva, então é quase um hotspot de especiação, de confluência de histórias evolutivas de grupos, e aquela área, sim, é uma área especial em termos de conservação, e é essa área que a gente chama de área de endemismo, pensando em endemismo não só como coincidência de distribuição geográfica, de ocorrência, ok? E ainda que o método dos traços e a obtenção desses objetivos do método do traço, isso é homologia, é uma busca de homologia, o que a gente chama homologia bibliográfica primária, né? O método, uma coisa interessante de falar é que o método dos traços, ele hoje em dia quase não é mais usado, né? Foi muito criticado, e uma das críticas é exatamente essa, que o método, a crítica diz que o método levanta áreas, por exemplo, ancestrais, mas que não leve em consideração a história, a taxonomia, a história evolutiva dos seres vivos que vivem ali, e só leva em consideração a distribuição desses seres vivos. Só que essa crítica, na verdade, é uma crítica que não leva em consideração exatamente essa questão, que isso é uma homologia primária e que depois isso ainda vai ser testado pela biogeografia cladística, né? Mas, de qualquer jeito, o método dos traços foi bastante criticado. E como Croizat dizia, rebatia as críticas dizendo, olha, vocês não entenderam nada. Enfim. E depois a gente vai falar um pouco do método do pai, e o pai até hoje ele vem sendo usado, ok? Então, lembrando aí da máxima, porque aí isso tem muita ligação com essa panbiogeografia, terra e vida evoluem juntos. E aí, o que seria o método dos traços, né? Vamos lá agora para a metodologia. Então, eu vou ler aqui, e aí depois eu vou passar outros slides ilustrando isso que eu estou lendo aqui, e aí vocês também provavelmente vão entender um pouco melhor. Então, o método dos traços, ele consiste em
Primeiro, você levantar a distribuição geográfica de várias espécies. Eu vou usar sempre essa unidade de espécies, que é mais fácil de se entender. Então, você vai levantar a distribuição geográfica de várias espécies, preferencialmente de espécies diferentes, de grupos taxonômicos diferentes. Então, plantas, animais, aí dentro dos animais, os mamíferos, os insetos, as aves, enfim. Quanto mais, né, espécies, melhor, ok? Aí, a partir disso, você vai plotar a distribuição desses taxos em mapas. Então, para ficar mais fácil de entender, você vai pegar um mapa para cada um dessas espécies e plota, então, a distribuição geográfica delas em mapas diferentes. E aí, você vai pegar em cada um deles, aí que entra o nome dos traços. Em cada um deles, você vai pegar, então, espécie 1, você vai pegar um mapa da espécie 1, então, com os pontos plotados, e vai conectar por linhas esses pontos de ocorrência. Mas eu vou fazer de qualquer jeito? Não. Você vai usar uma outra estratégia, né? Um outro método, que é o método da menor distância das linhas. Então, você começa num ponto, desse ponto você vai olhar qual é o ponto mais próximo e vai ligar com esse ponto mais próximo. Dali, desse segundo ponto, você vai ver qual é o ponto mais próximo dele e ligar com esse outro ponto, e assim por diante. Então, você vai fazer como se fosse um traçado aí, que seria, então, o que a gente chama de traços individuais. Esse primeiro traçado de uma única espécie é chamado de traço individual, traços individuais, ok? Depois disso, então você fez lá para as suas 10 espécies, digamos. Depois disso, você vai sobrepor, como se você pudesse sobrepor esses mapas, digamos que você fez isso num papel vegetal. Você sobrepõe e você consegue, então, olhar se os traços individuais, eles se sobrepõem a outro traço individual. Quando isso acontece, então, quando eles se sobrepõem, dois traços individuais se sobrepõem, você vai passar uma linha, né, mais grossa ali, eu estou falando fazendo na mão, né? E essa linha de sobreposição de dois traços individuais vai chamar traço generalizado, né? Esses traços generalizados, eles vão, então, sugerir as biotas ancestrais. E aonde tem traços generalizados, é uma biota ancestral, é provavelmente aonde os ancestrais, né, o ancestral dessas duas espécies, ou das espécies, eles ocupavam essa região. Então, uma possível área ancestral. Então, a área ancestral já foi identificada através dos traços generalizados. Quando há o cruzamento de dois traços generalizados, a gente tem, então, a identificação de um nó biogeográfico. Esse nó biogeográfico é o que a gente vai considerar como uma área muito importante historicamente, é uma área de boom de especiação, é onde histórias evolutivas podem se encontrar, né? E é o que é o nosso foco de interesse como área de endemismo, ou ainda a gente pode puxando aí para conservação,
tratar essas áreas como áreas prioritárias de conservação, ok? Então, esses traços aqui, né, olhando o slide, esses traços generalizados, eles vão indicar a pré-existência de biotas ancestrais que se fragmentaram com a deriva continental ou mudança climática, enfim, ok? Bem, então, qual é a originalidade da ideia aí do método dos traços? Ela está na ideia de que os organismos, então, eles vão surgir numa determinada área, eles vão ampliar sua distribuição, o que é bem diferente de dispersão, onde você tem que ultrapassar uma barreira, né? Eles vão só ampliar a sua área de ocupação e alguma barreira, então, pode vir a acontecer, como, por exemplo, a separação dos continentes, que torna essas populações dessa espécie isoladas por eventos históricos comuns, dando origem, então, ao conceito de vicariância. Como eu disse, sempre o processo fundamental aqui na panbiogeografia. Então, essa identificação dessa biota comum, a biota ancestral, e dessas áreas, né, de endemismo, elas vão ser, então, a homologia biogeográfica primária. Então, a homologia biogeográfica primária para a panbiogeografia, então, para a biogeografia aqui vicariante, tá? Ela é identificada, então, a partir desses dois métodos, né? O método de traço e o método do pai. E aí, para mostrar para vocês, assim, né, como fica, então, essa metodologia, aqui a gente tem um mapa só com a distribuição geográfica de um taxon, ok? Então, o que vocês veem e que é muito comum da gente ver são esses pontos, né, no mapa. E aqui a gente tem mapas diferentes, os pontos estão lá, né? Só que aqui a gente já tem, para cada mapa desse, traços individuais, né? Então, são 24 espécies de 4 gêneros nesse trabalho. Aqui é só ilustrativo, né? São espécies e gêneros diferentes de mamíferos. E aí a gente vê, uma mesma região, né? Aqui o Brasil, América do Sul, e como os traços ficam, né? Então, aqui a gente vê que você não precisa fechar nada, que é como se fossem traçados realmente, mas uma coisa que é interessante é que de um mesmo ponto, às vezes você traça mais de uma linha, e isso vai depender da distância entre os pontos, ok? E isso foi outra crítica. E aí eu vou passar um exercício para vocês fazerem e vocês vão sentir a dificuldade da metodologia com algumas questões. E isso foi também uma outra crítica, né? Que muitos passos não são muito bem explicados, como esse passo de como se traça isso efetivamente em algumas situações especiais, né? Então, a princípio, é isso, você vai traçar respeitando a menor distância entre os pontos. E aí você pode começar de qualquer ponto, ok? No mapa. A gente vai fazer isso para vocês entenderem e treinarem isso à mão mesmo, ok? Aqui ainda a continuação, né? Que são 24 espécies. E aí, então, traços individuais em mapas diferentes. Ainda a continuação, traços individuais. Às vezes ali meio confuso de ver o traço. Ainda a continuação dos individuais.
e aqui em cima desses mapas que a gente viu, então é como se você colocasse um em cima do outro e verificasse se tem sobreposição de traços individuais, e tendo dois traços individuais que já se sobrepõem, já é considerado um traço generalizado. Então, nesses desenhos aqui, nesses mapas aqui, o que a gente tem já são traços generalizados, apontados. E aí aqui a gente tem todos compilados nesse único mapa, né? Vários traços generalizados marcados. Aqui nesse mapa a gente não tem a marcação de nó biogeográfico, mas a partir do momento que dois traços generalizados se cruzam, a gente tem esse nó biogeográfico que é tão importante para a panbiogeografia e o método de traços. Nesse outro trabalho aqui, é um trabalho bem legal, eu posso passar para vocês, onde foi feito método de traços aí com várias espécies que ocorrem no Cerrado, entre elas espécies vegetais e animais. Então, quanto mais não relacionado a esses grupos, melhor. Por quê? Porque aqui, lembra lá no começo da disciplina que eu falo da busca de padrões? A ideia é justamente buscar padrões, né? Porque o que a vicariância vai trazer? Quando ocorre o surgimento de uma barreira, ela vai ocorrer num ambiente onde várias espécies, né, existem ali, vivem ali. Então, essa barreira surge e ela vai, então, influenciar muitas espécies. E, dito isso, essas muitas espécies, provavelmente, ao longo do tempo, elas vão apresentar uma distribuição muito parecida. Então, por exemplo, na separação dos continentes, né, quando você separa a África da América do Sul, muitas espécies vão sofrer nessa separação e vão, ao longo de um curto espaço de tempo, por exemplo, vão mostrar essa distribuição disjunta, né, ocorrendo na África e ocorrendo aqui no Brasil, por exemplo. Né? E aí isso é um padrão. Então, quando a gente acha um padrão, a gente levanta a hipótese que o que ocorreu foi a vicariância. Ok? Então, aqui nesse trabalho, para o Cerrado foram traçados diversos traços individuais para várias espécies não relacionadas, e a gente tem aí os traços generalizados que foram achados, e aqui nesse mapa a gente tem a indicação dos nós biogeográficos. Aqui numa outra escala, no mesmo trabalho, né, para o Cerrado, só os nós biogeográficos. Aí uma coisa interessante que eles fizeram nesse trabalho, eles olharam esses nós e olharam as unidades de conservação para se entender se essas regiões ditas áreas de endemismo importantes, né, elas estão ou não dentro de unidade de conservação. O que se viu é que a maioria, uma grande parte desses nós, não se encontram dentro de unidades de conservação. Então, o que para biogeografia, a panbiogeografia é considerada uma área prioritária para conservação, não se encontra hoje em unidade de conservação, não se encontra conservada, né? Se encontra ameaçada. Ok?